Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Julia Bart e hoje a gente vai falar sobre espaço, ciência, alienígenas e, claro, Ryan Gosling. Sim, tudo isso no mesmo pacote, porque o filme de hoje é Devoradores de Estrelas. Uma obra recente que chamou a atenção por trazer ficção científica hard, ou seja, aquele sci-fi que tenta trabalhar com conceitos mais próximos da ciência real, mas dentro da ficção. E ao meu lado, para salvar o sol do Astrofágios, está ele, Juliano Silva. E aí, pessoal, todo mundo sabe que a narrativa dos Astrofágios é só uma desculpa, porque a verdadeira história desse filme é sobre os amigos que a gente faz no caminho. Então é isso. Top demais, top. E também com a gente hoje, ele que entendeu todos os diálogos científicos do filme, Gabriel Gonçalves, estudante de física. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre filme bom. Sempre um bom refresco. E fechando a nossa tripulação, Luca Possamay, também da física, que aceitou a difícil missão de explicar ciência para dois empolgados, no caso eu e o Juliano, que não sabemos nada praticamente de ciência assim tão a fundo, mas ficamos empolgados. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luca Possamay, muito obrigado aqui pelo convite. Espero que a participação valha a pena essa discussão inteira sobre espaço e filme. Isso aí, muito bom fazer esse feat, porque eu lembro que quando eu vim para Porto Alegre em 2021, eu lembro de ter falado com o Gabriel e o Lucas sobre o podcast, e o Gabriel você me perguntou sobre o projeto, e depois de uns anos aí, né, vai sair um episódio junto. Sim, eu sou entusiasta da mídia, mas nunca tinha participado, minha primeira participação. Feliz de ser falando desse filme, que foi muito bala, e gera um monte de papo massa também. Antes de começar o episódio, fica aqui um convite rápido. Que tal apoiar o Stories? A partir de R$5 por mês, você pode contribuir com o podcast através da plataforma Apoie-se. Para quem ainda não conhece, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde vocês podem ajudar criadores de conteúdo. No nosso caso, o apoio de vocês ajuda diretamente a manter o podcast funcionando. Hoje temos 3 planos disponíveis, a partir de R$5, R$10 ou R$20 por mês. Cada um deles nos ajuda a alcançar algumas metas importantes, como criar o site do Stories e melhorar a edição do podcast, o que significa muito mais episódios melhores por aqui. E claro, quem apoia também recebe algumas recompensas. Dependendo do plano, o nome do apoiador pode aparecer nos episódios, tem acesso a um grupo no Telegram para conversar com a gente e com outros ouvintes, além de conteúdos extras. Então fica o convite. Se você gosta do Stories e quer ajudar a gente a continuar, dá uma olhada no Apoie-se. O link tá na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. E se agora tu não puder apoiar, tudo bem. Compartilha o episódio, já ajuda muito. Mas se puder contribuir, a gente agradece demais. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. Durante boa parte do século XX, olhar para o espaço significava olhar para o futuro. Principalmente durante a Guerra Fria, quando a exploração espacial se transformou em símbolo de avanço tecnológico, conquista e poder político. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética ajudou a consolidar a ideia de que o universo representava progresso e esperança. A chegada do homem à Lua, em 1969, talvez seja o maior símbolo disso. Afinal, não se tratava apenas de ciência. Esse momento também representava propaganda, disputa ideológica e demonstração de poder diante do mundo inteiro. Esse imaginário influenciou diretamente a ficção científica da época. Muitos filmes espaciais apresentavam o universo como a próxima grande fronteira da humanidade. O desconhecido era fascinante e existia uma crença quase utópica de que a tecnologia seria capaz de resolver os grandes problemas humanos. Mesmo depois do fim da Guerra Fria, a exploração espacial continuou ocupando um lugar importante no imaginário popular.
Nos últimos anos, por exemplo, o programa Artemis reacendeu discussões sobre o retorno da humanidade à Lua, com a promessa de estabelecer uma presença humana mais permanente no espaço e propagar futuras missões para Marte. De certa forma, parece que a humanidade continua presa nessa obsessão coletiva de olhar para cima e pensar: e agora? Ao mesmo tempo, o jeito como o cinema representa o espaço mudou bastante. Se antes ele aparecia como símbolo de descoberta e esperança, hoje muitas ficções científicas parecem muito mais interessadas em sobrevivência, isolamento e medo do desconhecido. E talvez isso diga muito sobre o mundo em que essas histórias estão sendo produzidas. Porque no fim das contas, toda ficção científica fala menos sobre o futuro e muito mais sobre o presente. E assim, para começar a nossa discussão, eu queria perguntar assim para vocês, por que vocês acham, na visão de vocês, que a exploração espacial continua fascinando tanto a humanidade? Por que as pessoas ainda continuam querendo explorar o espaço, querendo saber o que existe além, assim? Será que a gente já não foi além? Será que tem mais coisas pra gente explorar? Eu acho que a exploração, ela faz esse papel de evocar, né, essas questões que a gente sempre nos aflige, assim, e que causa certo incômodo de pequenez e etc. Mas, ao mesmo tempo, ela representa digamos, uma conquista, né? O poderio da humanidade sobre espaços tão adversos, e que é o que a gente fez por toda a história, né? Enquanto a gente sempre se espalhou, conquistou e foi indo, e agora a gente chegou, parece que num limite aqui na Terra, tanto de territorial, também ambiental e não sei o quê. Agora fica mais provocativa ainda essas questões de espaço, e a gente vê também, principalmente agora, mais do que nunca, a exploração espacial está muito atrelada com estratégia geopolítica, questões de projeções de recursos, minerais, coisas assim, enfim, de prevalência, né, e hegemonia de certos países. Ainda continua sendo uma competição tecnológica. Eu acho que a parte do espaço, além de toda a parte política, né, geopolítica, também toca na ferida humana mesmo, até que o próprio espaço, a ida do ser humano à Lua e a saída do planeta Terra quebra muito tabu e a própria crença pessoal das pessoas, né? Então, tipo, é o que o Gabriel comentou, ele toca na pequenez do ser humano. E no que tu encosta, assim, tu começa a entender que o ser humano é uma parte muito, muito pequena de um todo. Tu começa a se sentir menos importante, né? Tu começa a achar que talvez todas essas crenças, todos esses folclores que a gente acreditou desde, 200, 300, 400 anos, quando vê um milênio, não se sustentam, né? E normalmente não se sustentariam. Acreditar, por exemplo, que a Terra é plana, né? Quando tu sai do planeta e vê que a Terra não é plana. Como é que tu acredita depois disso? Então, no sentido físico, é bem difícil, né? Para conceber a pessoa, o próprio espaço. Sim, tá, acho que tá muito ligado a essa questão humana mesmo. Acho que é uma experiência compartilhada humana que é a curiosidade, né? Então, acho que parte muito disso, e acho que vocês falaram bem, né? Acho que desde sempre da história da humanidade, olhar para o céu e tentar entender o nosso lugar no universo, e o universo em si, acho que sempre parte desse ponto fundamental que é a curiosidade, assim, né? Então, eu acho que por um bom tempo o espaço ele representava esse desconhecido de uma forma muito grande, assim, uma escala máxima. E hoje já é diferente, né? Porque a gente já tem uma noção do que ele é, ou a gente sabe os limites onde a gente pode ir, e sempre essa perspectiva de ir mais longe, assim, né? E também, claro, acho que carrega várias promessas nesse sentido, que é a questão das novas tecnologias, né, as possíveis descobertas de vida, e também, como o Gabriel falou, essa questão de pensar, sei lá, soluções para as crises na Terra, assim. Mas eu acho que também em diferentes épocas a gente vai ter esse simbolismo em relação ao espaço mudando, assim, porque se na Guerra Fria, como a Vuli introduziu, era muito uma questão de poder e disputa, né? Então a gente tem ali os Estados Unidos e a União Soviética disputando para ver quem ia vencer essa guerra espacial, quem tinha a melhor tecnologia, quem conseguia avançar mais, né? Enquanto esse cerne da civilização humana, que né, vai misturar essa questão do avanço científico, mas hoje também a gente tem uma grande questão que é as ambições de empresas privadas, né, em relação
a esse espaço, a esse futuro, que também dá para fazer um recorte que vem muito dessa questão também de um avanço do capitalismo nesse sentido, assim. E nessa lógica de futuro do planeta, né, de como é que a gente consegue explorar o espaço indo além do limite do que a gente já foi, assim. Então, acho que essa acaba sendo uma preocupação hoje em dia, e também por isso que a gente vê, né, a Artemis, né, acho que é a Artemis 2, né, então fazendo de novo esse processo de novas descobertas, né? Eu acho também que tem uma coisa, eu concordo com tudo que vocês falaram, é um fato ainda muito forte na humanidade, existe essa vontade de curiosidade, né, essa fascinação pelo desconhecido, e o espaço é um lugar desconhecido para a humanidade ainda, né, mas eu também acho que a exploração espacial, ela é interessante, ela prende as pessoas porque ela mexe muito com a imaginação. Então, assim, quando a gente pensa que existe algo muito além da nossa imaginação, que a gente não consegue ainda conceber direito, é algo que, pra mim, eu acho que pega bastante as pessoas, sabe? E aí, durante, né, a corrida espacial, isso ficou muito mais forte, né? Porque as pessoas, elas começaram a acompanhar tudo em tempo real. Então, assim, sei lá, tinha TV, tinha rádio pelos jornais. Então, isso começou a ser alimentado no imaginário das pessoas. Então, o espaço, ele deixou de ser uma ideia muito distante e virou algo como um espetáculo, né? Porque hoje em dia, até quando a gente fala sobre exploração espacial, meio que se tornou um espetáculo, né? As pessoas vão assistir vão assistir, né, as naves saindo da Terra quando tem, né, nos lugares que tem mais comum nos Estados Unidos, né, então, assim, isso meio que se tornou um espetáculo coletivo, e aí eu acho que isso mantém muito presente a exploração espacial para a humanidade, assim. E aí eu acho que tu falou sobre a Artemis, Juliano, e eu acho que a questão da Artemis também foi meio que uma sensação coletiva, porque muitas pessoas na minha bolha, assim, nas redes sociais, falavam todo o tempo sobre a Artemis, falavam todo o tempo sobre a tripulação também, né, e o que estava acontecendo, e aí a NASA também fez toda uma divulgação sobre, né, e mostrou em tempo real também. Então, meio que se tornou algo muito, muito cultural ali, tu acompanhar isso e torcer para que dê certo, né? Como também um pouquinho de esperança, talvez. Pois é, assim, eu fico pensando bastante que essa questão da exploração espacial, ela é muito, digamos, abordada por duas óticas. Uma que é em relação a essa parte pragmática, digamos assim, que é de interesse mesmo estratégico e econômico, que eu acho que ele é, digamos assim, oscila, ele vem em ondas. Então, durante a Guerra Fria, ele era muito forte, por um tempo arrefeceu, e agora a gente vive quase que numa nova Guerra Fria, assim, novas tensões mundiais muito presentes. Isso que impulsiona, com certeza, a questão da exploração espacial, né? Tu vê que até alguém que é, por exemplo, negacionista, governo americano, assim, mesmo assim, vê tudo nisso que está acontecendo do Artemis uma questão de performance, assim mesmo, um grande espetáculo, né, tecnológico que o governo dos Estados Unidos, a NASA, consegue exibir para o mundo inteiro. Mas a questão do fascínio e o interesse da humanidade, eu acho que isso digamos assim, não está atrelado nessas questões estratégicas e econômicas. Isso é sempre presente, porque até mesmo, digamos, se a exploração espacial não gerasse nada de retorno pragmático, econômico, não sei o quê, eu acredito muito que a humanidade ainda estaria interessada em ficar né, buscando expandir esses limites, porque é sobre uma questão de dispêndio mesmo. A exploração espacial, ela é dispêndio humano, dispêndio de energia, dispêndio de dinheiro, porque não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de porquê, né? É uma questão de vivência. Por que a gente está vivendo? É para a gente exercer esses nossos limites, assim, nos superar e buscar novas visões, novas, né, perspectivas de mundo. Acho que isso vai sempre acompanhar a humanidade, mesmo que né, não tenha nenhum retorno imediato, assim, muito prático.
Exato, parece que o ser humano ele carece um pouquinho de sentido, né? E essa busca, ser o desbravador, o aventureiro, sempre vai funcionar como uma descoberta. Sempre foi assim, né? Tipo, tu pega 500 anos atrás, era a mesma coisa com as grandes navegações, né? O pessoal que olhava para o mar e, caramba, o que que tem depois daquilo, né? Então acho que o espaço funciona da mesma forma, assim. Como vocês comentaram, a parte dos Estados Unidos e tudo isso é um show de fantoche, né? É algo para demonstrar poder mesmo. Vai desde a Guerra Fria, os caras não tinham o que fazer na Lua. Não tinha nada para pegar lá, né? Então, assim, não tinha interesse físico, de material, não tinha. Era só algo para demonstrar quem era mais forte. Hoje em dia, ainda é mais ou menos assim, né? Mas ainda tem uma discussão de que na Lua tem, enfim, o Hélio 3, que é um recurso que seria bom para navegação espacial, né? Alguma coisa assim. Mas não deixa de ser uma demonstração de poder, né? A gente está realmente nesse período em que os Estados Unidos está se enfiando em muita guerra e não da mesma forma que o Gabriel falou ali, parece uma segunda Guerra Fria até, né? Que um instrumento para mostrar poder seria a própria Artemis 2 indo até a Lua. Sim, sim. Não, e muito bom tu ter falado sobre isso, Luca, porque eu queria citar uma referência que eu gosto bastante, que é de um músico estadunidense, que é o Gil Scott Heron, que ele fez um poema no período em que o homem foi à lua ali, né? Que é o poema Watching on the Moon, que é até um poema que aparece na série Lovecraft Country, em que ele, tipo assim, ele desenvolve essa crítica a partir dessa música, né, cantada, em relação, tipo assim, a por qual motivo os Estados Unidos estariam gastando bilhões para levar o homem à lua, enquanto naquele período nos Estados Unidos, tipo, as populações negras estavam passando por pobreza, por problemas básicos, né, falta de saúde, a moradia precária, né, desigualdade econômica. Então tipo assim, como falou, esse contexto assim era só era disputa política e econômica, assim, realmente não tinha um motivo grandioso de ir à lua, assim. Aí, eu gosto muito desse poema porque ele, por ser do período, né, em como foi a lua, década de 70 ali, ele consegue desenvolver essa crítica direta a esse avanço tecnológico no espaço, e ao mesmo tempo enquanto as pessoas não tinham condições dignas de vida, né? E aí, se a gente for desenvolver, tipo, agora no nosso momento atual, como vocês falaram, né? Pô, a gente tá quase numa nova Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos tá aí criando várias guerras, né? A própria questão da Palestina também é um ponto, assim. Mas é interessante que o Gil Scott Heron, ele desenvolve essa crítica não como uma crítica à ciência em si, sabe? Porque, como falou, o fascínio ao desconhecido é uma coisa humana, assim. A gente sempre tem essa noção, assim, intrínseca a gente, sabe? Mas ele vai fazer essa crítica ao modo como a ciência é usada de forma política, né? Então acho que a gente consegue ver um pouco disso, né? Então ele questiona isso, né? Progresso para quem e a que custo? Então acho que é muito interessante essa referência em relação a como ele desenvolve essa crítica na época. Eu concordo, assim, também com vocês em relação à exploração espacial frente à comunidade vive, né? E aí eu acho que tem também um ponto muito importante que quando a gente fala em espaço, né? E aí também toda essa questão do imaginário coletivo em relação ao espaço, isso foi muito visto na TV como um todo, né? Então, assim, séries, filmes, música, todo tipo de mídia meio que passou também a consumir o espaço de alguma forma e mostrar como que a gente tinha essa visão do universo. E assim, a gente parte também todo de um recorte mais estadunidense, né? Porque acaba que às vezes é o centro, né? Porque é onde acontece mais, é onde tem mais esses recursos de exploração e tudo mais. E eu acho que tem um ponto importante que muito do que aconteceu quando o homem chegou à Lua, né, parecia algo como se fosse uma... Assim, indo mais assim pro lado do cinema, né, parecia realmente como se fosse algo totalmente cultural, assim, algo totalmente como se a gente estivesse vendo uma cena de um filme, sabe? E eu acho que parte desse impacto, né, das pessoas ficarem fascinadas, porque aquilo nunca aconteceu, né? Aquilo era só no imaginário das pessoas, aí do nada o homem pisa na Lua e aí uma possibilidade de coisa se aplica para a humanidade, né? E ainda assim, com todas as questões culturais que tava vivendo e tudo mais. Mas aí, mais pro lado cinematográfico, né, é interessante quando a gente percebe que o cinema, ele meio que ajudou a moldar a nossa visão sobre o universo nesse período, né? Então, conforme a gente tá falando aqui sobre a exploração espacial e conforme ela vai avançando,
a TV, o cinema também começa a acompanhar esse espaço de forma cada vez mais complexa, né? Então a gente pode falar, por exemplo, de alguns filmes que saíram na época. Até se vocês tiverem algum filme, alguma referência que vocês acham que é interessante e que fala sobre espaço, assim, fiquem à vontade. Eu me lembro muito de 2001, que é Uma Odisseia do Espaço, que é um filme do Stanley Kubrick, porque ele trata o espaço como algo existencial, né? O universo, ele não é só aquele cenário, e ele via o filme brinca muito mais com uma questão de reflexão sobre tecnologia, evolução humana, né? E também vai pro lado mais da solidão, né? De estar sozinho no espaço. E aí eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma referência de alguma coisa ligada a série, cinema, ou qualquer outro tipo de mídia, assim, música, que meio que transformou a visão de vocês sobre o universo, ou que acrescentou algo, assim, sobre o universo. Só uma coisa que eu tinha lembrado, cara, quando falou do Stanley Kubrick, porque tinha aquela frase que... porque tem a gravação, né, do Homem à Lua, né, e tinha o meme de só o Stanley Kubrick conseguiria gravar esse take, e ele foi tão longe que ele foi até a Lua, sabe? Porque realmente também, né, essa mediatização, né, de construir vai dar um impacto cultural, então todo um processo de propaganda em relação a isso. Acho que um filme que vale citar é o próprio Perdido em Marte, né, que é do mesmo escritor do filme que a gente vai discutir hoje. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, nessa temática, porque mostra bastante disso, como é uma luta pela prevalência humana num ambiente que é teu adversário, em certo sentido, né? Mas que, conforme ele vai conquistando e etc., também vai se tornando algo bonito. Eu acho que tu vê muito isso nesse filme, toda a jornada que ele passa, né? Como ele é quase uma catarse, né? Imagina pro protagonista. Então tem essa dualidade, assim, entre o que tá muito querendo te matar também é o que te causa mais assombro, assim, e mais te cativa, né? Aquela experiência no limite. Exato. Tem também tem um livro, uma série que é uma animação, na verdade, que é Planeta dos Abutres. Eu acho que em inglês é Scavenger's Hunt, alguma coisa assim. Toda a construção de mundo é baseada em cima de uma tripulação de, basicamente, astronautas, que eles bateram a estação deles, ou enfim, deu algum problema, que eles acabaram parando num planeta alienígena que tinha vida. E eu acho muito interessante, assim, da parte dessa série, porque todo planeta quer matar eles. Não tem nada inofensivo, tudo é muito agressivo a eles, tudo, enfim, tudo depende tudo que eles fazem é pra sobreviver. E tudo quer matar eles. Justamente, é uma coisa que a gente esquece, assim, mas a natureza, ela é bem cruel. A natureza, ela é assim. E eu acho que o próprio Perdido em Marte, junto com o 2001, retrata justamente essa parte da natureza querendo matar o próprio ser humano ali, sabe? Que não tá, que chegou agora. Eu acho que até o Devorador de Estrelas, ele mostra isso muito bem com os astrofágios, né? Que eles vão no planeta só se reproduzir e depois vão pra estrela pra comer, né? Eles não estão nem aí para as outras formas de vida que estão vivendo nos outros planetas. Eles são parasitas mesmo de estrelas, né? Então eu acho que é isso. Uma das principais referências seria essa série, porque ela mostra bastante essa frieza. Ela tem uma frieza no olhar que compartilha esses filmes. Cara, eu pesquisei aqui pra ver, nossa, achei interessante essa animação, assim. Ela é bem bonitinha, cara. Eu não conhecia, na verdade, vou ir atrás, assim. Mas, não, refletindo sobre isso, eu vou um pouquinho mais longe, assim, mas eu tava pensando bastante, porque isso surge também bastante na própria história do cinema, né? Porque a gente vai ter como um dos primeiros filmes A Viagem à Lua, né? Que é do Georges Méliès, que foi lançado em 1902. Que, pô, é o inicinho do cinema, assim, claro que tem debates em relação a isso, mas também, o filme surge também nesse contexto em que o cinema tava testando tecnologias novas, assim, de descoberta também, enfim, nesse sentido também de exploração do próprio cinema, mas é um fascínio também que vem na virada do século XX em relação à ciência, à invenção, né, ao desconhecido. E o Viagem à Lua, né, que tem como premissa, né, tripulantes indo até a Lua, tem como base também grandes obras literárias que vão debater sobre isso, né, sei lá, tanto da Terra à Lua, do Júlio Verne,
ou Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells, sabe? Então, pô, a gente tem uma grande produção cultural nesse período, com essa perspectiva de viagem espacial, né? Então, o próprio cinema vem disso, assim. E, claro, o Viagem à Lua combina muito essa questão de uma imaginação científica, né? Esses elementos de fantasia, assim. E como eu falei, né, a história ela acompanha, né, um grupo de cientistas que constrói uma cápsula espacial para fazer essa viagem. Eles também eles acabam encontrando extraterrestres, sabe? Então é interessante como a gente já tem, né, o cinema ele vai construindo essa percepção, tanto bem antes a parte da literatura, mas aí quando o cinema entra em cena, né, ele vai construindo essa percepção do que é o universo, assim, né? Então, como também vocês comentaram, né, 2001 também faz muito bem isso e traz também uma forma de universo. A Viagem à Lua era algo mais fantasioso, mais do que poderia acontecer, mais das possibilidades, né? A gente tem 2001 que, como a Volha falou, ele traz uma perspectiva de espaço mais reflexiva, mais filosófico. Ele tem, claro, ele também introduz um pouco de ciência, assim, mas ele tem mais essa de imaginar o universo como essa beleza, sabe? Como é que a gente pode ir tão longe, né? E é isso, acho que o cinema ele vai construindo essa percepção. Pô, a gente pode, desde a concepção de Star Wars, né, o universo meio que um palco de várias mitologias e que também não chega a ser hard ciência, mas enfim, desenvolve fantasia, conflito político, mas sempre essa perspectiva em relação ao universo, né? Então acho que também o próprio Perdido em Marte já traz uma outra perspectiva. E o filme, né, que a gente vai debater, o Devorador de Estrela, ele também ele já tem uma perspectiva totalmente diferente em relação a isso, né? Porque a gente já conhece o universo, né? A gente sabe como é que ele é no cinema, né? É um pouco também do que foi falado, né? Tipo assim, como é que a gente pode ir além das limitações do que a gente já viu, sabe? I'm not an astronaut. If you don't go, you die. You are my solution. I put the not in astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk. E agora que a gente já tá falando sobre Perdido em Marte, falando um pouco sobre Devoradora de Estrela, vamos adentrar de fato ao filme. Então, o filme ele é baseado na obra do Andy Weir, autor do Perdido em Marte, como a gente falou, e acompanha um biofísico chamado Grace que desperta sozinho em uma nave espacial sem lembrar quem é ou qual a sua missão. E aos poucos ele descobre que foi enviado para tentar salvar a Terra de uma ameaça capaz de colocar em risco a sobrevivência da humanidade. O filme mistura ficção científica, suspense e drama, acompanhando a jornada dele pelo espaço enquanto tenta encontrar respostas e sobreviver ao isolamento. E pra gente começar a discussão sobre o filme, e assim, de verdade, eu amei esse filme, eu gostei muito, assim, se tornou uma obsessão pra mim. Mas eu acho que a gente tem que começar discutindo sobre a questão da ciência e da plausibilidade, né? Porque existe no filme uma tentativa de aproximar a ficção científica de conceitos mais realistas, porque o autor, ele é realmente conhecido por trazer essas histórias que buscam mais uma base científica plausível dentro da ficção. E aí eu queria saber de vocês, assim, se esses conceitos que o filme apresenta, eles fazem sentido totalmente, ou fazem pouco sentido, ou se tem alguma coisa que é totalmente real, assim, como é que vocês veem isso? Eu nunca cheguei a ler nenhum livro do Andy Weir, mas dá pra ver, né, nessas adaptações que ele tem um forte, né, por essa hard science. Eu sinto que parece que toda a rigorosidade científica é quase como se fosse um personagem nas obras dele, e tu vê muito isso nos filmes, pela questão do procedimento, como tu vê o personagem desenvolvendo as coisas, etc. Aquilo ali causa certo fascínio até. Um termo que eu vejo sendo usado mais atualmente se chama competence porn, ou pornô de competência, né? É tipo para descrever tipo mídias, filmes, séries que mostram tipo alguém sendo muito bom em alguma coisa, né, digamos assim. E eu acho que isso dá um certo prazer em nós de ficar assistindo. Eu sempre senti isso muito em Perdido em Marte, ver como ele era né, inteligente, tipo assim, disso resolver seus problemas que pareciam impossíveis, né, de serem resolvidos. E aqui nesse filme também a diferença assim que eu vejo do Perdido em Marte
é que ali existe quase uma missão simples, né? Vamos sobreviver, quero voltar para a Terra. Eu gostei desse filme porque ele parece que está experimentando com outros conceitos também, porque além de ser muito apegado à rigorosidade científica, ele também experimenta justamente com a fronteira do conhecimento, a fronteira do que a gente conhece, e se permite a ter novas, né, com isso ter novas ideias, assim, ter novas questões, etc. Por exemplo, por vida alienígena, etc. Mais de como a vida alienígena é ou não, mas tipo assim, de como seria esse contato mesmo. Seria um contato delicioso, um contato amigável, e ver essa relação que se constrói no filme te permite ter novos insights, assim, mais sobre a natureza humana, assim, permite viajar bastante em umas questões bem legais. Eu gostei bastante de uma coisa desse filme que foi bem difícil até encontrar em outros. Eu não sou muito chegado assim nesses filmes de hard science mesmo. Mas, então, quando alguém começa a falar sobre sistema de centrífuga, eu já começo a perder o interesse, né? Só que Isso é uma piada entre físicos? nesse filme. Não, não, é só eu não gosto de. É que assim, eu tento me distanciar de ver um filme sobre trabalho e estudo, sabe? E Justo. aí, enfim, acaba me desgastando. Mas esse filme ele é um pouquinho diferente desses assim, porque eu senti, pelo menos, que ele deixa muito essa parte da ciência em segundo plano, pelo menos no filme. Então, assim, o que ele mais aborda é a relação do personagem principal, o Grace, com as relações dele mesmo, né? Interagir, como ele interage com os outros no passado, né? Quando ele interage com o pessoal lá da missão, como ele interage com o Rock e como ele fica sozinho mesmo. Então, pelo menos, pelo que eu entendi, o filme ele é meio sobre isso, sobre as relações dele, como ele vive a vida dele dessa forma. O plano de fundo é científico, né? A gente não tem... No caso, a história é completamente científica, mas parece que muita coisa ficou em segundo plano. Não é que nem Interestelar, que, pô, o cara entra no buraco negro, sabe? Tipo, não é uma coisa tão escrachada, assim, de ciência, sabe? E isso, geralmente, na minha opinião, me gasta. Eu acho, assim, meio... às vezes é legal tu ver um filme que ele retrata, assim, a parte científica com menos sensacionalismo, sabe? Achei interessante essa perspectiva mesmo, na verdade, porque... Sim, muito. Não, muito, Eu tô tipo, muito boa essa muito perspectiva. foda. Por causa que eu tava pensando, né? Até pra tentar conceituar um pouco pra quem não manja, assim, o hard science, hard sci-fi é esse meio que subgênero, né? Que surge, que acaba surgindo dentro da ficção científica, que é essa precisão, né, científica, usar teorias sólidas de física, química, biologia, enfim, de forma geral da ciência para criar cenários realistas, né? E é isso, pô, a gente consegue ver muito isso em Interestelar, e, cara, isso me cansa muito em Interestelar. E, claro, é comparação meio clichê, né, colocar 2001 para dialogar com Interestelar, mas eu sinto que 2001 faz isso muito diferente, porque tem a ciência, mas o conteúdo narrativo, ele para mim, ele parece maior, assim. E aí agora que o Luca falou, me abriu uma aba na minha cabeça bem interessante em relação a Devoradores de Estrela, porque tem a ciência lá, eu concordo, e também concordo que o foco tá nas narrativas humanas, né? E é isso que a gente vai ver durante o processo do filme, assim, tanto no próprio desenvolvimento do Grace enquanto personagem e da relação que ele vai criar também, que a gente vai falar logo, mas bem isso, sabe? Tipo, tá lá a ciência, ela não tá de uma forma, digamos assim, escrachada ou cansativa, porque às vezes parece que Interestelar quer explicar tanto, que, tipo assim, porra, tá ligado? Tipo, ele trata muito o público como muito burro, assim, sabe? E não digo só aquela questão de um filme que vai tentar trazer a ciência pra explicar, pra informar, isso é interessante, isso é muito válido, assim, sabe? E mesmo tendo isso em Devorador da Estrela, porque o próprio Randy Weir, né, que é o autor das histórias, né, tanto de Perdido em Marte quanto do Devoradores de Estrela, ele sempre teve, enfim, como o pai dele era físico, né, então ele sempre teve essa influência e esse interesse por temas científicos e ele sempre escreveu sobre isso. É até interessante que o próprio Perdido em Marte, ele surge em um website, né? Ele começa a escrever essa história num site como se fosse os relatos do dia a dia do personagem, né? E aí ele vai colocando a ciência também, né? Então, depois ele escreve o Devoradores de Estrela também com né, bem hard sci-fi, com hard science, mas
com um olhar também diferente, eu acho, né? Que é essa ficção científica mais focada nessa perspectiva... Claro, no filme, né? É mais focado nessa perspectiva da relação que o ser humano pode criar, sabe? O quão pode ir longe essa questão das relações, assim, sabe? Então, acho que essa é uma boa percepção. Eu ia falar que, que esse autor, na verdade, eu acho que ele consegue transmitir isso bem. Porque o Perdido em Marte, ele já é meio... Ele também já me dá essa vontade de assistir mais, porque ele é um pouquinho mais até técnico, fala alguma coisa, ele explica mais. Mas ele tem, assim, um charme de problemas simples em um contexto completamente absurdo, sabe? Ele tá em Marte, ele não tá na Terra, mas ele, de alguma forma, tá tendo alguns problemas que a gente teria. Pra mim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu pirei muito. Porque eu tô muito acostumada, vejo muito filme, e eu tô muito acostumada a ver ficção científica em filme muito de forma ou totalmente sem base, totalmente qualquer coisa ali, vamos criar qualquer coisa sem sentido, ou algo muito interestelar, que é um filme que eu já não gosto tanto, porque eu acho que ele peca muito na narrativa, assim, eu acho que ele não é uma narrativa muito concisa. Mas quando eu assisti Devoradores de Estrelas, eu me senti muito contemplada, porque eu sou uma pessoa, vou admitir aqui, que eu sou uma pessoa péssima em matemática e em física. Sério, sou péssima em matemática e física. Mas eu gosto muito de narrativa, eu gosto muito sobre espaço, eu gosto muito desse rolê, assim, de ficção científica. E aí, eu assistindo o filme, eu senti que o filme, ele tem muito conceito de física pra uma pessoa que não entende nada de física. E aí eu gostei muito disso, assim, porque ele é fácil de entender. É um filme que tem um pouco de física ali real, né? Como a gente tá falando aqui, tem alguns conceitos que são bem próximos da realidade. E ele é fácil de entender pra quem não conhece, pra quem não tem essa base, entende? Então, assim, eu me senti muito, muito feliz porque não foi um filme maçante, que eu fiquei, sei lá, super cansada de assistir, mas eu também entendi que tem ali um realismo científico que me aproximou, sabe? Que fez com que eu me sentisse assim, beleza, eu consigo entender um pouco de... Nem que seja um pouquinho só de física, eu consigo entender. Eu acho que eu consegui entender o filme todo, eu só não consegui entender a questão da gravidade dentro da nave, que pra mim ficou meio assim, do que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada, assim. Mas o resto eu meio que consegui compreender, assim, sobre os astrofágios e tudo mais, assim. Então eu me senti muito feliz e virou meio que uma obsessão, assim. Até vou começar, já comecei, na verdade, a ler o livro, porque eu quero entrar mais na história, na verdade. Então, mas eu achei muito legal essa visão, tipo, do Luca, do tipo assim, pra mim isso aqui pode ficar muito, muito maçante, sabe? Então achei maravilhoso, assim. Pois tipo, isso é uma discussão legal, porque eu tenho a impressão que o que é maçante não é exatamente digamos, a parte extremamente técnica da representada, assim. Porque tu vai parar pra ver, eu acho que Perdido em Marte ele acaba sendo bem mais técnico do que Interestelar, por exemplo. Eu acho que vem muito por aquela lógica de show don't tell, sabe? Então a gente vê ali no Perdido em Marte, a gente vê ele executando todas as tarefas dele, e tipo, eu sinto que ele não faz questão de explicar tanto, ele explica até naquela questão de vlogzinho, de vídeo que ele grava, mas ao mesmo tempo, assim, tu entende de estar assistindo mesmo não pegando todos os detalhes. Então é quase como se aquilo ali tem uma parte de credibilidade, tu confia, digamos, no que está sendo dito para ti mesmo que tu não entenda. Mas aquilo ali não é tão crucial à história ao ponto assim, eu não entendi essa pequena tarefa assim, e daí já, tipo, colapsa toda a minha percepção do filme. Eu acho que no Interestelar ali, todas as questões e etc., discutidas altamente profundas, entre aspas, etc., estão muito atreladas ao núcleo da história mesmo, assim. Então, se tu passa meio... Eles ficam tentando explicar a moral da história, não sei o quê, parece que fica meio chato nesse sentido, assim, mas eu acho que... Não, eu acho que Perdido em Marte ele usa mais como, digamos, plano de fundo, assim, né? De ambientação. É quase como eu disse, um outro personagem ali que tá.
Então tu curte de estar ali vendo ele fazendo aquelas tarefas dele com tanta competência, como eu disse, porque mesmo que tu, justamente aquele prazer de ver alguém inteligente falando, mesmo que tu não entenda, porque tu entende digamos, mesmo assim, a credibilidade da pessoa e ela, no final, prevalecendo, né? Executando com sucesso o que ela pretendia. Tanto que tem uma. Agora eu lembrei da cena do Grace falando, tipo, quando ele acorda e começa a tentar entender quem ele é. Ele, tipo, responde uma pergunta super científica assim, e ele. Ah, eu sou esperto, como assim, sabe? Tipo, ele tomando um susto porque ele é inteligente, assim. Então vai também nesse aspecto dele começar a entender quem ele é e começar a compreender que ele tem toda essa base científica, né, e tudo mais, e conseguir começar a resolver os problemas que ele precisa pra sair dali, né. O filme ele consegue ter um tom bastante interessante, né, em relação a essa questão de debater também hard science, né, porque se a gente for ver tanto o roteiro, ele é do mesmo, claro, a história do Andy Weir, né, que escreveu os livros, assim, mas ele é roteirizado pelo mesmo roteirista do Perdido em Marte, né, que é o Drew Goddard, e os diretores é o Phil Lord e o Chris Miller, que além de já terem trabalhado em uma aventura Lego, também eles trabalharam nos filmes do Aranhaverso, né? E a gente consegue também ver que eles passam bastante a marca deles, né? Porque eles têm muito um tom cômico, né? Então a gente tem bastante o timing de piadas também. Eu acho que isso acaba criando esse sentimento de, estou absorvendo conceitos de ciência, mas daí piada, sabe? E aí acho que acaba criando também essa forma mais leve de ver o filme, sabe? Ele consegue construir uma boa narrativa a partir disso também. Pois é, tem uma característica bem legal do Devoradores de Estrela que eu pelo menos, quando eu assisti pela primeira vez, eu tentei ignorar, porque eu não sabia que ele era meio hard science. Então eu só tava botando fé que tudo ia se resolver. Eu achei que alguém ia explicar. No final não explicaram. Isso me deixou, inclusive, mais feliz. Mas um dos principais problemas, vocês perguntaram da plausibilidade, né? Que é como que o Grace e toda a tripulação iria viajar, né, para aquela estrela e conseguir mandar amostras para o planeta Terra. Isso é uma grande questão, principalmente no âmbito espacial intergaláctico, né? Porque são grandes distâncias, são muito tempo que demoraria, inclusive viajando a uma velocidade muito alta. Só que quando eles não explicam nada disso falado, mas eles mostram, inclusive eu tava conversando com o Gabriel, ele me mostrou um cara explicando que também dava para entender como que funcionaria o próprio movimento da nave, dentro das regras de relatividade, toda proposta pelo Einstein e tudo mais. E fazia sentido, né? Contanto que tu, enfim, resolvesse um problema que é o problema energético, que é uma coisa que eles comentam até no filme, que é os astrofágios. Ele é a fonte de energia deles, que é basicamente energia infinita, né? Então o único problema, assim, de plausibilidade que eu diria é esse. Que é tu tem um bichinho que é o motor da tua nave, tá ligado? Não faz o menor sentido, mas, assim, se tu acreditar nisso, então o resto tá incrível. O astrofágio, ele é meio que licença poética, né? Porque ele é o que não... Ele, de fato, é um negócio inventado pro filme, assim. Isso realmente não temos nenhuma... Aí o rock também, né, galera? Mas, assim, é o que a gente ainda não sabe. Mas até sobre essa questão, assim, de plausibilidade, o que é, o que não é, né? Eu tava dando uma pesquisada. Foi que a NASA fez meio que uma página no site deles explicando algumas coisas do filme, né? E aí o que eu vi era que o Tau 7 era o lugar, que é o lugar para onde o Grace está indo, né? É uma estrela que é parecida realmente com o Sol e está localizada a 12 anos-luz da Terra. Já o 40 Eridani, né, que é o planeta de onde o Rock vem, ele fica aproximadamente 16 anos-luz da Terra, mas que algumas coisas ali foram realmente que não é assim, né? Por exemplo, a Adria, né, que é o planeta visitado pelos personagens, é fictício, mas é inspirado no Tau 7e, que é um exoplaneta que orbita a Terra, que orbita a estrela Tau 7, né? Então, que é algo que realmente aparece nos catálogos astronômicos. Mas, assim, vocês podem explicar melhor sobre isso, assim, mas eu acho que é muito legal o filme trazer essas partes, assim, que de fato, existe, né? Os planetas, a estrela, o planeta, ele tá
tá registrado, mas, por exemplo, o astrofágios não é algo real, assim, que a gente tenha noção, praticamente. O que eu achei interessante é que essa questão, por exemplo, do astrofágio foi uma peça bem pensada, porque ele é o problema principal do filme, ao mesmo tempo que ele dá o primeiro passo para a solução. Então é bem interessante, porque, digamos, é um ser vivo que consome energia solar, e por isso que ele tem uma grande energia armazenada em si, né? Exatamente por esse motivo que ele dá um ótimo método de combustível, né? De viajar no espaço. Então, tu quebrando essa pequena impossibilidade tecnológica que a gente tem hoje, que é o custo energético, né? Digamos, já fica uma discussão bem mais interessante. Várias outras coisas ali no filme ficam plausível. Então, por exemplo, fazer essas viagens espaciais, se tu ir acelerando a tua espaçonave, eu estava vendo com o Luca também ontem, se tu acelerando a tua espaçonave, é o que está no livro, eu acho também, se eu não me engano, a mais ou menos 1G e meio, eu acho, tu já consegue chegar perto da velocidade da luz em pouco tempo, não me lembro assim, eu acho na casa de 1 ano. E é interessante que essas viagens espaciais, em velocidades relativísticas, começam a se tornar um pouco diferente. Então, por exemplo, eu acho que durante todo o período do filme, deve passar uns 20 anos na Terra ali, né? Se eu não me engano, uns 20, 30 anos. Mas, da perspectiva do Grace, que está na espaçonave, passa bem menos tempo, porque ele fez essa viagem hibernando, né? Mas em uma alta velocidade. Essa alta velocidade causa uma dilatação temporal. Então, não me lembro quantos anos de distância, de anos de luz de distância, a tal set tá do planeta Terra, mas, digamos, pro Grace, a viagem parece ser bem mais curta do que deveria ser, enquanto pro pessoal da Terra ver ele demorando, sei lá, 10 anos para chegar lá, para ele ali demora só 4 anos para ele chegar, porque o tempo para ele tá mais devagar, tá passando mais devagar pela alta velocidade que ele tá. Então, ali eu acho que deve passar em todo o período, digamos assim, se o Grace acabasse voltando para a Terra, ia passar na casa de no máximo 10 anos, enquanto para a Terra teria passado 20, 30 anos. A Eva, ela comenta sobre isso. Ela fala que quando a Terra tem 30 anos de vida ainda, né? E aí, quando ele for, vai se passar... E quando ele, no caso, quando ele voltar, já vai ter dado esse tempo. Então, quando ele voltasse pra Terra, a Terra já estaria num estado bem apocalíptico, né? Então, eles tinham só 30 anos pra salvar a Terra. E por isso que teria que ir naquele momento mesmo, né? Mas é legal o quanto essa questão da diferença, né? Porque também é isso que meio que... ele leva em conta quando ele vai fazendo os cálculos pra saber se ele consegue ou não dar conta de fazer tudo aquilo, né? De mandar os negócios e aí depois ir pro boleto do rock e tudo mais, né? Então, assim, é interessante como o filme vai mostrando essas contas, assim, que pra mim eu ficava só concordando, eu não sabia, né? Pra mim eu só concordava com ele e falava, é isso aí mesmo, tá certo. Se é isso que tá falando, então tá certo, então. Uma coisa também interessante que eu fiquei conversando com o Lucas era que, em certo momento, o Grace comenta que o Rock não tinha conhecimento de relatividade e de radioatividade. Daí, no primeiro momento, eu fiquei meio encucado, pensando assim, como é que um ser que consegue fazer viagens interestelares ainda não tem esse nível de conhecimento, né? Mas eu achei um jeito legal de dizer assim que pode ser que para nós humanos existe coisas muito óbvias, né, que a gente sabe, enquanto para eles existe coisas muito óbvias que a gente não sabe também. Então tu vai ver a descrição do planeta no livro, eu acho que tem mais detalhes em relação a isso, do Rock, é um planeta, um exoplaneta está muito perto da estrela dele. É mais perto de que Mercúrio estaria do Sol. Então, para existir vida ali, se a vida ser possível naquele planeta, o escritor, o Andy Weir, partiu do ponto que ele ia ter que ter uma atmosfera muito grande, digamos, uma atmosfera muito intensa e densa.
Então tu vê por isso que ali ele vive numa temperatura que é muito maior do que o Grace vive, né? Por isso que quando ele sai da cápsula dele ali, ele começa a se machucar. E justamente nesse planeta, justamente por ter essa atmosfera muito densa, para conseguir sobreviver, né, da radiação solar, pouca luz entra no planeta, né? Por isso que ele tem um sentido que é baseado na textura, não na luz, né, na luminosidade. Então faz muito mais sentido para uma espécie que não tem tanta, digamos assim, tanta dependência da visão, não conhecer radioatividade, por exemplo, né? E ser a causa da morte, né? Foi o que causou a morte de todos os tripulantes da nave do Rock, porque eles não tinham conhecimento desse fenômeno. Eu gosto também de pensar uma forma até mais ir para outro rumo do que o Gabi. Eu conversei com ele também sobre isso. A gente elegantemente discordou, mas faz parte. Que eu gosto de entender também a ciência como um negócio bem ramificado, assim, que não tem várias respostas, não tem uma resposta certa para os meus problemas, né? Tem várias respostas. Então a evolução científica ela se daria de uma forma completamente contextual. Ela depende do lugar que tu vem, ela vem da condição que tu tá. Isso faz sentido, né? Quando a gente percebe, assim, no filme o Rocky ser retratado com um tipo de ciência diferente da nossa. Inclusive nos sentidos, né? Não é só a ciência, mas é na forma de conceber toda a realidade é diferente. Então, obviamente, isso vai afetar o próprio a evolução científica, a evolução como espécie, tá? Do Rocky. Mas eles não saberem de gravidade, ou de relatividade, ou de radioatividade. Eu acho que até no livro eles comentam que eles não sabem muito bem de quântica. O que pra nós é um completo absurdo, né? Como é que, como é que uma pedra vai chegar no espaço, ter aquela nave que eles têm e não saber isso, sabe? Então, pra mim, uma explicação assim que seria mais justa é que pra eles realmente não foi necessário, não foi algo foi inclusive mais difícil de ser. Pode ser que a relatividade realmente exista para eles, assim, se realmente seja algo que possa ser descoberto ou inventado, mas não aconteceu porque não era necessário no momento. Só que isso não limitou eles de irem pro espaço, né? Obviamente, impactou o Rock porque, enfim, teve toda a dilatação temporal, a contração espacial e tudo mais. Então ele não sabia com que idade ele ia chegar quando voltasse no planeta dele. Tanto que eu acho que até o Grace explica, né? Fala pra ele como é que funciona e tudo mais. Mesmo o livro, enfim, também o filme, ele tendo elementos que são inventados, né, os astrofágios, depois a própria aparição lá das talmoebas, sei lá como a gente fala, talmebas, virou até uma discussão de como pronunciava isso, mas ainda, mesmo que são invenções, o próprio Rock, enfim, Eridane, que é o planeta dele, ou como vocês estavam explicando nessa questão do sistema solar de Eridane, mas é isso, né? O Andy Weir, ele tenta sempre colocar o teor científico, né? Como é que... não é uma invenção, mas como é que seria possível existir, né? Então, o próprio elemento que vocês trouxeram do combustível é muito interessante mesmo, porque assim como é a solução para a viagem intergaláctica, também é o problema da narrativa do filme, né? E aí, por isso que Tau 7, enquanto esse sistema solar ali é um dos únicos locais ali do universo em que não está indo, né, os astrofágios, então eles meio que usam esse mecanismo para explorar a Tau 7 para descobrir por qual motivo os astrofágios não estão vindo para cá, né? E aí, enfim, tem esse contato com o Rock e também com, aí, como eu falei, com o planeta das Talmoebas, né? E também sempre, mesmo invenções, sempre com esse teor científico, né? Porque daí tem essa percepção de que, né, em Tau 7 os astrofágios teriam predadores, né? Que seriam as Talmoebas ou Talmebas, sei lá. Mas que aí tem essa relação, né? Porque o astrofágio ele tá ali se reproduzindo, tá consumindo energia solar, tá acabando com o Sol, né? Esse é o grande problema do filme, né? Essa perspectiva de que eles colocam que em 30 anos pode acabar tudo porque tá tendo essa ameaça, assim, né? Então, mesmo com essas invenções, o filme ele vai dando esse teor científico também, né? Só comentar que eu acho muito legal essas sacadas mesmo do filme, de o próprio astrofágio ser o início da solução do problema que ele causa, né? Tu vê que o problema ele tá sendo
Eles entenderam o que estava acontecendo pela linha de Petrova, sabe? Que é uma linha que acontece por causa dos próprios astrofágios. Aí, enfim, eles até desenvolvem, tem uma própria ciência por trás deles, né? Pô, os caras deram o nome da linha, da frequência específica que os bichinhos jogavam, sabe? Eles meio que colocam, é como um rastro infravermelho, né? Brilhante que conecta o Sol a Vênus, né? Isso também, o filme também inicia assim, né? Com o Grace dando aula. E aí, essa parte é muito boa também. Eu gosto de como o filme introduz ele já tá falando de um assunto difícil, mas para crianças, numa sala de aula, né? Explicando essa relação da linha de Petrova e as crianças começam a ficar assustadas porque o mundo vai acabar. Pois é, isso é muito legal, tu ver as crianças indo pra essa linha catastrófica, assim, e ele tentando, não, calma lá, peraí, não foi isso que eu falei, etc. Eu acho que, no final, isso passa muito do espírito do filme também, né, do próprio Grace, assim, É até engraçado quando ele fala as melhores pessoas do mundo estão resolvendo isso agora, daí corta pra mina, né, chegando nele lá, pra chamar ele pra missão. Daí, tipo... Mas é um cara que eu achei bem interessante, porque tu se identifica muito com esse personagem. Eu me identifiquei, assim, bastante, porque ele tem essa resistência, digamos assim, a ser chamado, né, pra ajudar. Isso, ó, ser herói, ele não quer assumir essa posição, né, de protagonista e etc. E o- a questão é que quando chega nele de uma forma que ele não pode recusar, né, ele fala assim, cara, tu é a nossa única esperança. Ele fala, não, eu sou daquele tipo de pessoa que não sobe ao desafio, né, tipo assim, eu me omito, eu fico pior sob pressão, assim. Então ele é tipo, eu sou, digamos, eh, eu sou aquele plano B, né, dessa história. Mas daí ele é forçado a ir na viagem, e daí eu acho muito legal essa questão dele ser forçado e isso permitir ele experienciar coisas totalmente novas, assim, porque tem aquela cena da música do da Eva cantando, né, a música do Harry Styles. Eu acho uma cena, assim, que eu descobri posteriormente que foi meio improvisada, não estava prevista originalmente, assim, no roteiro, que a Eva cantava bem e ela disse, só que eu vou cantar essa música aqui. Era uma cena ali do karaokê, era pra ser uma cena B, assim. Mas no final ela disse, eu canto essa, e daí ela cantou e pareceu que encaixou muito bem com a história do filme e tudo, porque fala muito sobre isso de para de chorar, sabe? E, enfim, enfrentar, assim, a gente pode se ver em outro lugar, em outro momento, mas toda essa recusa que ele fez proporcionou a ele depois a experienciar coisas incríveis, tanto que no fim do filme ele já não via mais sentido a ele voltar para a terra natal, que era o que ele estava resistindo ao máximo anteriormente, que era para ficar ali. Ele achou tanto o propósito dele, o sentido dele fora dali, né? Tanto que acabou optando depois para ir pro planeta do Rock. Eu gosto muito do Grace quanto personagem. Claro que ele tem alguns certos padrões, assim, narrativos também bem próximos, assim, do próprio personagem de Perdido em Marte. Mas acho que a própria também atuação do Ryan Gosling coloca isso, né? Porque o Ryan Gosling ele também acabou se consolidando enquanto um ator que faz muito bem comédia, assim, né? E é fácil também tu se relacionar com o personagem, como ele interpreta o Grace, que ele é um professor, ele, tipo, é muito inteligente, só que ele, como tu falou, ele não se coloca a esse desafio, né? E a própria estrutura que o filme propõe, né? Que é, enfim, baseado no livro, dessa questão de que a gente tem uma parte flashback e uma parte na nave, né? Porque, e aí, meio que é quase que vários cliffhangers dentro do filme, né? Porque tu tá muito no espaço, aí tu volta pra Terra, e aí tu já fica um tempo na Terra, tu já quer voltar pro espaço, aí do nada volta, assim, sabe? Então o filme constrói bem essa dinâmica, porque também tem essa questão, esse elemento narrativo, que é que ele vai pro espaço sem a memória, né? Aí no final a gente descobre lá o motivo, porque ele vai obrigado. E o próprio flashback serve, né, como esse processo dele lembrando o que aconteceu, lembrando o processo dele começar a se envolver com
o projeto Hey Mary, né? Agora eu fiquei pensando, imagina se o nome do filme fosse no Brasil, no Projeto Ave Maria, seria muito engraçado. Eu acho que eu acho que é um título bem ruim, na verdade. Eu gosto muito mais de Devoradores de Estrela. Cara, não sei dizer, o Devorador de Estrelas me pega um pouco. Mas, tipo assim, aí tem essa introdução dele no projeto, daí como é que... No espaço ele vai, como a Ovelha falou, descobrindo, eu sou muito inteligente. E aí tu se convence, né? E aí tu vai se convencendo com esse personagem, então tu vai meio que conhecendo duas partes, né, dele, assim, até se fundir, ele lembrar quem ele é, e ele não, realmente, né, ele acabou sendo forçado a estar ali, mas dá pra perceber que ele se move pela ciência, ele se sente motivado por isso, né, até a parte do contato com o Rocky, que a gente não falou muito, acho que é muito interessante, porque é esse contato com o estranho, né, é esse contato com o desconhecido, assim, e até quando eu assisti o trailer pela primeira vez do Devorador de Estrela, eu vi no cinema, e eu não lembro agora se eu vi um trailer que não tinha essa parte de contato alienígena, mas eu achei que o filme ia pra um caminho muito diferente, assim, e até quando eu assisti eu fiquei surpreso, assim, porque eu acho que ele acaba bebendo de muitas outras histórias, assim, eu percebi muito o próprio contato em relação ao ET extraterrestre, sabe? Eu acho que o filme, ele acaba bebendo, assim, tem o conceito de ser filmes derivativos, né, que acabam pegando narrativas que são muito comuns no nosso contexto, enfim, a gente consome filmes, a gente conhece um pouco, né? Então, tanto pela própria relação com o Paradigmática, o mesmo diretor, o mesmo escritor, mas eu sinto também bastante, também acho que tem a chegada bastante, dá pra perceber bastante um pouco a pegada de a chegada, assim. Esse contato com o Rock, esse contato de troca, esse mutualismo quase, né? Eles entendem que eles têm que colaborar entre si, porque ambos estão ali em tal set para resolver o problema dos astrofágios, sabe? Então, eu gosto como o filme ele acaba... Tem a hard science, mas aí voltando a essa questão de focar na construção do Grace quanto personagem, mas daí quando chega o Rocky, é a relação, sabe? Como é que eles criam essa relação, né? E eles acabam dependendo um do outro, isso é muito engraçado, né? O Rocky invade a nave dele e já querem ser amigos, e aí também tem essa questão afetiva que pega, que ele fala que ele quer ver o Grace dormindo porque eles vigiam enquanto dorme e os outros companheiros de nave dele morreram, né? Enfim, no processo, sabe? Então, eu gosto como o filme consegue construir isso bem. So, I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little. A relação deles é realmente o motor do filme, né? O que faz o filme andar e o que fez também o filme ser um sucesso, porque desde o início também, até um pouco sobre a pós-produção, o Rock, ele foi divulgado bem antes, assim, de sair o filme, assim. Ele aparecia em algumas ceninhas no trailer, mas também nas redes sociais, assim, fizeram vários vídeos com ele, porque ele também era ele é um co-protagonista, né? Mas eu gosto bastante dessa relação, porque é uma relação muito humana, né? Fala sobre empatia, sobre a questão da colaboração, que o Juliano falou. E aí, sobre a questão, um pouquinho sobre o Rock, tá? Ele foi construído de uma forma prática no set. Isso que é o mais legal pra mim, assim, que fez também eu pirar, porque a produção em si, ela usou marionetes e animatrônicos pra dar pro autor, né, pro Ryan Gosling, algo mais concreto para que ele possa contracenar, e não só aquela tela verde, aquela coisa esquisita. Então, o designer, né, que fez o Rock, ele comentou que foram criados mais de 100 conceitos diferentes até chegar a essa versão final que a gente vê na tela do personagem. E aí, depois disso, modelaram várias vezes, né, pra chegar naquele tamanho, assim, porque ele realmente tem o mesmo tamanho que ele aparece no filme. Então, e outras coisas também que eu achei assim, muito massa, assim, né, até a questão do dublador do Rock também, que conseguiu dar toda a vida pro personagem, né, todo o sentimento dele, e o cara, ele é um marionista, o nome dele é James Ortiz. Então ele passava horas improvisando cenas com o Ryan Gosling, né? Eles estavam várias cenas ali. Tanto que aquela cena que ele fala sobre a esposa dele, né? E aí o Grace fala que também tinha uma namorada e tudo mais. Aí ele fala que o nome do cara era Mark, né? E aí o Rock fala, tipo, I hate Mark. Tipo, ele odeia o Mark. O Mark, na verdade, essa cena foi improvisada. E o Mark, na verdade, é um amigo próximo do Ryan Gosling que tava ali na cena, sabe? Tipo, assistindo, sabe? Então foi uma coisa meio assim, muito, sei lá, uma das cenas mais engraçadas do filme, que foi super improvisada. Então, tipo, os caras improvisavam muitas cenas. Isso é mais legal também pra trazer essa relação, né? Essa proximidade entre os dois, que eu gosto bastante. E o Juliano comentou sobre a questão do Rock querer ver o
o Grace dormir, e também que eu acho muito genial, assim, o quanto eles conseguiram dar profundidade pra esse ser, né, pra esse alienígena, porque o que eu fui pesquisando, né, pra entender um pouco mais, né, que é algo também bastante cultural da planeta do Rock, né, do lugar de onde ele vem, que os Eridianos, eles assistem uns aos outros dormirem, eles meio que prezam pelo sono do outro, assim, porque quando eles dormem, eles meio que apagam. Então, assim, o cérebro deles, a consciência deles não existe mais, não tem mais nada, assim, de consciência, eles ficam muito vulneráveis, e porque o cérebro deles vai meio que trabalhar em outras partes do corpo pra, tipo, suprir as outras partes do corpo deles que precisa de conserto, coisas nesse sentido. Então, acaba que eles não têm nenhuma consciência quando eles estão dormindo, e por isso que eles precisam de um dos outros pra cuidar os sonos, pra cuidar a parte que eles estão apagados, assim. E é muito triste quando o Rock fala, né, que ele ficou 46 anos no espaço cuidando do sono da tripulação dele e nenhum deles acordou. Sério, que eu acho muito triste. dor. Mas o Rock, ele é muito legal, porque tu vê que ele é todo rochoso e etc. Daí tu vê, é um alien diferente do que a gente tá acostumado. E depois eu fui entender justamente que o fato dele ser assim é justamente pela questão também da pressão atmosférica no planeta dele ser muito elevada, né? Faz que justamente o ser vivo que consiga viver ali ser um ser de rocha, né? Um ser de pedra, porque ali, digamos, né, tá tudo sendo comprimido a todo momento, assim, para conseguir sobreviver, faz sentido que seja um ser rochoso. Mas eu acho que ele também é muito, assim, do carro-chefe do filme, assim, ele falando amaze, eu acho muito foda, assim, e tal. Eu vi já essa coisa de falar da parte científica, assim, que talvez umas partes meio, um pouco mais sem nexo, é justamente essa aprendizado de língua que tem entre os dois. Os linguistas, eu acho que tem mais críticas em relação a isso. Talvez a Chegada faça melhor, né, esse trabalho. Mas é engraçado tu ver, assim, um filme, assim, quando ele tem essa parte rigorosa de ciência, várias pequenas questões começam a incomodar, né? Tipo, eu vi muita gente falando, por exemplo, depois, se incomodando que o Grace botou na centrífuga ali no laboratório dele, botou as amostras desbalanceadas, tipo, não botou de uma forma equilibrada, que é uma prática comum de laboratório. É muito engraçado por que esse tipo de questão incomoda mais, sabe? Tipo, nesse tipo de filme. É porque ele justamente se propõe a ser desse gênero, né? O gênero ficção científica, daí essas coisas começam a ficar meio, incomodam, tipo, pô, meu, é óbvio que tu não é biofísico, não sei o que, como tu não sabe. Ao mesmo tempo que, sei lá, que outras questões a gente, tão óbvias assim, mundanas, a gente deixa passar. Falo que ele vomita num cone, como que ele, quando ele sai da espaçonave, como que ele vomita num cone e não sai o vômito por baixo? Tipo, daí fala, mas é porque o cone é fechado. Tá, mas exatamente, existe centrífugas também que elas já são feitas para serem pré-balanceadas, entendeu? Tu pode pressupor qualquer coisa, né? Tipo, a mesma coisa, como que ele larga a profissão dele do nada e, tipo, cadê ele? Não vai mandar um e-mail pra escola ali, que é os planos de aula, não sei o que, pra minha turma, não sei. Isso é uma questão muito mais absurda, assim, né? Podia ter esse take, né, de mandando e-mail. Querida escola. Cara, eu vi essa discussão dele ter... por que ele colocou desse jeito, assim, também eu vi o pessoal falando sobre isso, e, sei lá, isso, tipo... É muito batido, assim, sabe? Eu vi também que tinha bastante consultoria, né, nas cenas, assim. Tinha bastante pessoas ali da ciência acompanhando as filmagens e tudo mais. Então, provavelmente, nesse dia aí, não tinha ninguém ali. Os caras não estavam ali pra falar pra ele que tava errado daquela forma que ele colocou. Isso é muito louco, né? De como tu parar pra pensar como funciona essa parte de consultoria científica nos filmes. Porque eu acho que realmente é impossível de tu ter um especialista ali a todo momento vendo as gravações acontecendo, né? Então pode ser que não tenha tido, ou no roteiro só estava escrito, né, de uma forma assim, Grace bota as amostras na centrífuga. Mas o consultor lendo isso não vai saber que ele vai colocar de uma forma errada, né? Não sabe dizer
pelo roteiro só. Então, é até uma diferença da adaptação de uma parte científica do livro, né? Pro filme, que talvez o filme seja mais complicado ainda, porque várias coisas no livro não são exibidas, né? Não, tu tá mais propenso a fazer pequenos erros. Exato, tem uma célula comendo o sol e é isso que tu vai se importar, realmente. Mas tem a centrífuga da espaçonave, né? Que tem outro propósito, para criar essa sensação de gravidade, né? Isso já acontece em vários filmes, eu acho. Recentemente tu vê espaçonaves, coisas girando, etc. Por exemplo, alguma vez que não sei se já fizeram isso, te pegaram pelas mãos quando tu era criança e começaram a te girar assim, sabe? Fazer tu rotacionar. O que acontece? Tu sente que os teus pés, quando tu tá no ar, assim, tu se sente puxada pra trás, né? Teus pés estão sendo puxados. Porque essa aceleração, justamente pela teu movimento inercial ali, causa uma sensação de uma falsa força, né? Que é a força centrífuga. Como se estivesse sendo empurrada pro chão, no caso, né? No caso dele ali, ele tá sendo empurrado, girando dentro da espaçonave. E esse movimento faz que cria uma sensação de uma falsa força que tá empurrando ele pro chão, mas na verdade ele só tá querendo sair desse movimento de rotação, né? Vou falar só das outras referências que tem, que em 2001 também tem. É que eu vi 2001 esse ano, né? E aí eu vi que eles também tinham essa mesma, esse movimento circular pra simular ambiente de gravidade. Né? Ele fica correndo dentro da espaçonave, né? Pra se exercitar, parece. Inclusive é bem legal. Ele tá se exercitando. Eu até fiquei surpreso, porque o filme é antigaço, eu não sabia, né? Porque eu fui ver recentemente. E aí, o filme é antigaço, 2001. Eu achava que foi feito em 2001, né? Acabou que eu vi que não foi feito. Mas, eu fiquei meio surpreso assim, caraca, os caras sabiam que... Aí eu fiquei, minha cabeça completamente encucada, assim, eu achei que esses negócios eram recentes, não sei o que, mas eu fui vendo... Mas é esse movimento de mais ou menos eles fazem meio que uma pastilha ocona de quarto, né? E aí eles giram aquele negócio, e aí a pessoa ela consegue andar pela parte da espessura ali, que é o caso de 2001, que ele tá correndo assim enquanto o negócio tá girando. É exatamente isso que o Gabriel falou, por causa desse movimento centrípeta, ele cria uma falsa força por causa da inércia. Então tu sente como se tu estivesse sendo acelerado, como se tu estivesse num campo gravitacional. Então é a mesma coisa que tu estivesse no campo de um planeta. Só que não, né? Tu tá girando. Depois até o Rock entende isso e começa a girar a espaçonave para acompanhar o Grace também, para ele conseguir entrar naquele tubo, né? De conexão com a gravidade, assim, conseguir caminhar. Não, e o Rock é muito mais esperto do que o Grace em alguns sentidos, né? É impressionante o quanto ele consegue ser mais esperto que ele, assim. Porque, assim, o Rock, ele basicamente, ele é um engenheiro, assim, ele constrói coisas, né? Então, ele tem uma inteligência bem diferente do que o Grace também, né? Em algumas coisas. Tanto que quando ele eu acho muito engraçado aquela cena que ele vai acompanhando a nave do Grace também. E aí é quando ele começa a jogar o negócio pra ele pegar. E aí ele joga mais devagar porque ele acha que ele é burro e não consegue pegar o negócio. É legal ver essa complementariedade entre o trabalho deles, porque tu vê que o Rock parece ser bem avançado em certo grau, tipo, da própria espécie dele. Ao mesmo tempo, aparenta que ele tem uma formação diferente do Grace, né? Porque a espaçonave do Grace morreu a engenheira, eu acho, e o piloto da nave. Então o Grace meio que tem que aprender a pilotar, daí o Rock fica cachorreando ele, que ele não pilota bem também. Mas o Grace, ele é o cientista, ele é o especialista no astrofágio, né? Então, o Rock, ele é o mais mecânico engenheiro da nave dele. Então, ele até depende do Grace em certo nível. É o Grace que faz as análises do laboratório, faz os negócios desse tipo. Mas quem que coordena, digamos, como faz a coleta lá na atmosfera lá do planeta, perto da... Qual é o nome da estrela mesmo? Talséria, né? Enfim... É ele que faz a corrente gigantesca, faz a cápsula ali para coletar as amostras, enfim. Então cada um faz uma função, assim, eu acho legal como um, né, usou do outro, assim, para conseguir completar a missão.
Eu vi na internet as pessoas comentando assim, é bom ver o filme que pela primeira vez, assim, aparece um extraterrestre e não é cogitado, assim, como a primeira coisa imprescindível que ele é um inimigo. No caso, até o Grace acha que vai ser explodido pela mensagenzinha, assim, ele fala, ativa os escudos, daí a nave fala, não temos escudos. É muito bom, mas tipo assim, logo depois tu vê que a intenção dele é a mesma que o Grace, sabe? É uma, digamos assim, tu não pressupõe um pessimismo em relação ao outro. Eu acho que é muito do espírito do filme, né? Esse otimismo, etc. De colaboração, enfim. Na própria relação que o Rock constrói com Grace, tipo, ela é muito impactante no filme, né? Porque a gente vai ter aquela cena mais tensa em que o Rock quase morre pra salvar o Grace, né? Então eles criam essa relação afetiva, né? Tipo, eles acabam também se apresentando um pro outro o seu universo, as formas de os simbolismos, né? O joinha, né? O abraço, e acho que essa relação acaba sendo muito, muito importante, assim. Até nessa cena de quase morte do Rock, né? Porque é um ponto emocionante do filme, né? Que tenta dar o peso nessa relação, porque é uma relação que ela não é do nada, assim. É uma relação que a gente consegue ver desde o primeiro contato ela sendo desenvolvida. Isso que eu acho interessante. E ela é bem desenvolvida, porque a gente tem vários takes deles vendo o filme, né? Os takes deles do Grace mostrando como é que é a Terra pro Rock, como é que é o mar. Mostrando o Rock, né? Rock 2, Rock 3. É o filho do Apollo. Sim. O Rock, o Balboa treina o Apollo, o filho do Apollo, muito bom. Sim, isso é muito bom, porque a gente consegue realmente entender que eles criam uma conexão, né? A ponto de ter esse peso nessa parte em que ele quase morre, assim, né? Então, e é como tu falou, né? No desenrolar do filme a gente vai entendendo que o filme tem o grande problema, né? Que é o sol sendo comido e o planeta acabando, né? Mas a gente acaba quase mais se preocupando se o Grace e o Rock vão ficar bem, sabe? Se o Rock vai chegar em casa, sabe? Se eles vão... Foda-se a Terra. Tipo, mano, a Terra não é mais importante ali. A relação humana, né, humana e um alienígena, ela acaba sendo mais interessante, tocante, aprofundada do que o problema da Terra, né? E aí aquilo, né? Aí quando eles conseguem coletar, né, aquela bactéria para tentar resolver os problemas do astrofágio e ir para casa, surge um outro problema, né, que não sei explicar cientificamente, mas meio que acaba escapando, né, as talmebas, sei lá o quê. E aí ele tem que voltar a encontrar o Rock, né? Então é sempre essa questão do conflito também. Tem até uma curiosidade legal, assim, dessa parte do... que a Talmeba, ela vaza, né? Ela consegue escapar dos tubos de Xenonite, que eles chamam, né? Que é aqueles tubos de xenônio. E aí... que é um negócio que, inclusive, foi introduzido no início. Até o Gabriel chegou até a passar um pouquinho por cima. Que o Rock, ele é de um planeta de pressões absurdas, né? É um planeta extremamente quente, uma pressão muito grande. Por isso que ele é uma pedra, né? E no início do filme, aquela cápsula que o Rock joga, o Grace, ele examina o elemento da cápsula. E o elemento da cápsula é xenônio, que é gasoso, né? Na temperatura ambiente, eu imagino que ele deve ser gasoso, né? Isso que ele quis dizer, na pressão normal. Ele não disse a condição, né, que era, né, mas... as condições humanas, né? As condições do planeta Terra seriam um gás ou um líquido, né? Só que ali no contexto do Rock, ele é sólido, né? Ele consegue manipular o xenônio como ele fosse sólido, inclusive aquilo ali é toda a engenharia do cara, aparentemente. Toda a nave dele é feito disso, né, inclusive. E assim, é um material que a gente não conhece, né? Um negócio que só ele consegue fazer porque justamente as condições do planeta dele são assim. E aí tem essa missão, né? Como eu falei, cada um ir pra sua casa, né? O Grace pra Terra, o Rock pra Eridani pra levar, só que não dá certo, tá ligado? E aí tem esse... também comentaram, né? Que aí acho que o Gabriel comentou que daí o Grace
meio que ele não tá... A gente percebe que ele não tem família, não tem parentes, ele também... É bem pungente essa questão da solidão do personagem, ele enquanto professor, assim, e ele cria uma relação e aquilo acaba sendo mais importante pra ele voltar pra Terra, porque antes a gente percebe, no início das memórias, a gente percebe que ele tá com medo, ele não quis, a gente sabe que ele não quer ir, ele foi forçado, né? Aí meio que colocaram, sei lá, um soro nele pra ele esquecer, e aí quando ele percebe que o Rock pode passar, enfim, pode morrer, né, por essa questão, por esse novo problema que eles estão passando no final do filme, ele meio que não se importa mais em voltar, né, ele vai tentar salvar o Rock, né, e é isso que ele faz. Né, ele lança a possível cura pra Terra ali, né, então ele meio que já tá tipo assim, cara, eu vou conseguir salvar a Terra, então não importa eu voltar pra Terra, sabe, porque quando ele voltar, todo mundo que ele conhece vai ter morrido já e não vai ser nada mais como era antes, né. Até, esse é bem legal porque depois mostra a Eva, né, ela no meio do gelo, né, e num navio, assim, mostrando que a Terra provavelmente esfriou pra caramba e tá uma situação super horrível, assim. Então a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da Terra, né, porque a catástrofe em si, né, a crise climática, né, é algo muito do real, é algo que a gente vive no dia a dia, né, então sempre tem uma ameaça acontecendo com a Terra, e aí no filme também traz esse sentido de ameaça, que é pouco explorado, assim, eu sei que no livro é muito mais, né, porque no livro, quando a Terra começa a esfriar, os governos, eles começam a tomar medidas para ganhar tempo, né, então um deles é explodir parte da Antártida com bombas nucleares para liberar gases de efeito estufa e aumentar a temperatura do planeta. E aí isso vai mostrando como a narrativa do filme trabalha uma ideia de colapso global que vai sendo gradual, em que a humanidade vai entrando em desespero conforme ela vai percebendo que talvez não tenha uma solução muito fácil, porque eles têm que esperar o Grace de uma forma, né? E é mais foda ainda porque o Grace nem queria ir, tá ligado? Não, e a própria Eva, né, acho que ela tem uma fala que ela tá falando com Grace, né, e ela fala que a humanidade não iria se unir de alguma forma caso consolidasse que em 30 anos iria acabar tudo, né, e ela, acho que, eu não lembro se ela cita de guerras, mas ela dá um teor sobre isso, né, sobre essa percepção de que a humanidade não ia se auxiliar, sabe, se de fato o mundo acabaria, sabe, então, e aí dá esse tom também, mas ao mesmo tempo, eu acho que a própria narrativa do Grace e do Rock é um tom otimista também, né? Acho que o filme ele também acaba tendo essa diferenciação em relação a outras obras de espaço, porque ele... Claro, a gente vê também esse espaço, né? Espaço real, como um isolamento, mas ao mesmo tempo eu falei, a gente conhece esse espaço, a gente sabe como é que ele é, né? E aí o filme ele coloca essa perspectiva de um certo otimismo, sabe? De que é possível que eles consigam resolver aquele problema, sabe? Claro, muito focado na relação do Grace e do Rock também. Pois é, sabe um filme que eu acho que aborda essa questão de cooperação, etc. E também é o filme espacial, é A Chegada, né? Porque a gente vê ali, é muito interessante também a questão política em A Chegada de como os governos mundiais estão cooperando e lá pro fim do filme chega um momento de crise, assim, que parece que tá todo mundo abortando tipo, a participação mútua ali, a colaboração, para tentar se salvar sozinho, né? Porque tá todo mundo por si. E a grande virada se dá justamente porque a protagonista lá consegue né, ver o futuro e o presente e o passado de uma forma diferente. E ela encontra, eu acho que, se não me engano, o presidente da China e fala uma coisa para ele que só a filha dele falou antes dela morrer, era alguma coisa assim, para ele saber naquele momento que ele deveria participar. E eu acho muito legal isso, porque fala dessa parte idealista e pessimista que a gente tem. Por exemplo, no filme o Não Olhe para Cima, né? Que é um filme aborda muito dessas questões, mas vai por uma ótica pessimista que acaba no fim do mundo, justamente porque não existe cooperação, existe ganância,
ambição, enfim. E eu acho que é muito engraçado, porque isso tudo conversa muito até com aquela música do Harry Styles mesmo, assim, que canta no filme Por Acaso, e tem até um verso que diz assim, você não pode subornar a tua entrada pro céu, sabe? Não importa o quanto dinheiro tu tenha, o quanto poder tu tenha, meu, quando o fim do mundo chegar, tu vai junto, né, entendeu? Eu acho isso muito legal, tipo, tem que cooperar, né? E o filme, a música fala um monte de coisas assim, fala, por que você está sempre preso fugindo das balas? Acho que conversa muito com a situação do Grace, que ele parece que ele quer viver nessa zona de conforto, sabe? Preso ali e fugindo. Mas tipo, a música fala pra, tipo, que o fim tá próximo e é pra ter o tempo da sua vida, sabe? É tipo assim, aproveite. E no final é meio que isso. Imagina quando podia dar tudo errado, ele podia morrer lá no espaço. Quando ele vai lá no planeta, no caminho da linha da Pekrova, né? A linha que passa os astrofágios, ele, digamos assim, fica ali fazendo um spacewalk, né? E daí, tipo, abre as negócios de coleta ali, mas ao mesmo tempo, do nada, começa a viajar. Daí o Rock começa, até pergunta assim, o que tu tá fazendo? Eu só Sim, tô cara, curtindo. sim. Tipo assim, daí ele começa a ter Que uma coisa viagem linda. psicodélica, assim, ele começa a Que passar coisa linda. umas... Parece que aquilo, meu... Aí ele podia morrer depois daquilo ali. Ali ele encontrou o sentido, entendeu? Ali ele tá vivendo de verdade, sabe? E no final, essa dimensão do sacrifício e tem muito a ver com colaboração também, né? O colaborar em certo sentido, também se sacrificar pelo outro. Então, tu vê que o Rock faz isso num primeiro momento. Tipo, ele podia ter morrido naquela tentando salvar o Grace. Ele meio que sacrificou não só ele, mas parece que quando vê, em certa parte, até o planeta dele, todo mundo que ele conhecia, pra tentar salvar aquela pessoa ali. E isso é muito legal, sabe? E o Grace também faz isso, né? Ele, tipo, cara, eu posso voltar aqui pra Terra e tal, ou posso ir lá salvar o meu amigo. Mas ele não abandona a Terra e manda sondas, né? Mas é muito legal ele concluindo esse sentido justamente no espaço mais diverso e inóspito que tem. Eu ia falar que quando o Rock ele sai ali da cápsula dele pra salvar o Grace tá todo, enfim, abatido ali. Justamente o Rock ele se sacrifica, quase que sacrificando o planeta dele inteiro mesmo, né, pelo Grace. Eu achei legal porque é bem diferente do tipo de sacrifício que o Grace tinha feito 5 minutos antes, inclusive. Que quando eles vão fazer aquela coleta, a pescaria, né, que ele chamou. Quando ele traz de volta toda aquela gaiola com as bactérias, os micróbios lá do planeta, tem algum problema ali que ele acaba quase derrubando, né, a cápsula. E o Grace, ele quase se sacrifica justamente para conseguir salvar o planeta dos dois. E quando ele chega, o que acontece com o Rock é que o Rock ele quase faz o oposto. Ele quase se sacrifica junto com o planeta para salvar ele, né? Esses elementos são muito interessantes, né? Porque a gente percebe, né, que a humanidade também, esse sentido que o Grace ele vai encontrando no decorrer, vem muito, né, desse contato com um alienígena, né? Tipo, o otimismo vem dessa cooperação, né? Vem com esse contato com um ser que é de outro planeta, de outro sistema solar. E o Gabriel também citou a cena... aquela cena lindíssima, né? Que ele começa a... Realmente, ele entra numa brisa visual ali. E eu tinha visto, mas não vou saber explicar muito bem, que eles usaram até uma técnica em relação à câmera. Eu não sei se era questão de gravar com infravermelho, assim, mas eles fizeram uma técnica pra ter aqueles take mesmo. E é um take muito bonito, sabe? E realmente, né? Dialoga muito com o cerne desse personagem que a gente é apresentado desde o início, assim. Dele tentar encontrar sentidos, assim. E é isso, e ele vai até Eridane, né? E aí quando a gente tem as cenas finais ali dele em Eridane, e aí meio que deu pra entender que sei lá, a mulher, a namorada do Rock construiu meio que uma terra pra ele, né? Uma terra meio que fictícia pra ele
ter esse contato, sabe? E ele meio que decide ficar ali por um tempo, né? Vou dar aula pra pedrinha, sabe? Tipo, pras pedras, sabe? O filme, ele tem essa, como a gente falou, como a gente trouxe, né? Tem a hard science, mas também tem esse contato humano, mas ele vai ainda mais leve, ele vai ainda pra um caminho mais leve ainda, sabe? É muito massa que quando o Grace começa dando aula, ele tá explicando sobre ondas sonoras para as crianças humanas. E aí, quando ele termina dando aula para as crianças ali do planeta, ele tá explicando sobre luz, né? Então, assim, é um fechamento muito... Cara, que incrível, assim, como o filme consegue ser muito otimista em relação à humanidade, que é algo que a gente não vê mais hoje em dia. Porque a ficção científica, como a gente começou até falando no podcast, a ficção científica se tornou muito pessimista em relação à humanidade, sabe? E aí, quando a gente vê um filme que traz uma ameaça gigante pro planeta, mas é mais interessado, né? Em dizer que a humanidade consegue sobreviver, né? Que não condena a humanidade, né? Que traz uma esperança no meio desse caos. Existe uma visão muito mais otimista, e isso é muito bom, assim, porque a gente começa, talvez, a acreditar um pouquinho mais em amizade, em futuro, assim, trabalhar junto pra conseguir ultrapassar situações difíceis, sabe? Então, acho que essa talvez seja a grande mensagem, assim, do filme. O ponto alto do filme, assim, é o quanto o Grace é identificável. Ele é um personagem que a gente se identifica. Então, ele é inteligente, óbvio, muito inteligente, mas ele tem uma mediocricidade. Ele é medíocre, né, digamos assim. Eu gosto da cena que ele encontra a Eva, eu acho, e diz assim, eu queria ser mais misterioso, mas o problema é que eu falo demais. Tipo, ele é um cara simples e tal, e ao mesmo tempo que ele não tem confiança, e tudo, mas ele encontra o sentido dele no extraordinário, justamente, na experiência extraordinária, sabe? Quando ele não se para de se limitar e etc. Eu acho muito legal esse arco do personagem dele. Muito bem feito. Ele e o Rock, assim, sustentam o filme, né? Eu tava vendo aqui com o Juliano antes da gravação. Tu vai ver os atores que estão no filme, basicamente são 2, 3 autores que estão ali a todo momento. O filme é sustentado basicamente pelo Grace, pelo Ryan, né? Por um bicho Pegler e pela Eva na nostalgia ali dele, nos flashbacks dele, né? Então é um personagem bem construído, assim, todos ali que estão assumindo essa linha de frente. Exato, o Grace ele é meio patético, né? Aí a gente se identifica bastante com um personagem assim, meio inapto de fazer qualquer coisa. Ele não é um herói, né? Ele não queria ser um herói. Mas até na cena, vocês comentaram da cena tem 2 coisas, na verdade, que é a parte da realidade, que parece que tem uma visão otimista até revigorante, né? Que eu vejo muito assim que, pelo menos os filmes de sci-fi, eles desistiram, pelo menos esses de espaço, eles desistiram muito de seguir uma história ficcional, assim, viajar mesmo, surreal mesmo, tipo Star Trek, Star Wars, essas coisas meio, tipo, tiro nas estrelas, sabe, essas coisas. Pra uma visão muito mais realista, até, tanto que o podcast tá meio virado em cima disso, que é justamente falar até sobre a plausibilidade do próprio filme, né? Então, tipo, todo o contexto, ele é alguma coisa que poderia ser real, não deixaria de ser real em algum momento. Não é que nem Star Wars, né? E aí, quando a gente tem esse gole de realidade meio absurdo, e a gente tá tendo isso seguido, a gente fica desmotivado, né? Sem até vontade de confiar assim, no ser humano, quanto, pô, todas as obras que tu vê, que são, enfim, poderiam ser reais, elas levam o ser humano ao asco mesmo, né? A nojeira, a traição, a ser sempre um negócio meio assim. Né? Por exemplo, em Interestelar tem o cara que fica preso no planeta e tenta prender o outro, sabe? É um negócio... É o Matt Damon, meu. O Matt Damon, de novo. É o Matt Damon, safado. Do perdido Ele já tava puto que ele ficou perdido em Marte e não queria ser deixado lá de novo. Aí a última coisa que eu ia falar é que alguém tinha comentado também da cena das crianças. A cena inicial dele, que ele tá dando aula pras crianças. E eu achei muito legal, assim, que eles gostaram... Eles queriam ser um pouquinho afiados em algum ponto.
E aí teve um comentário que as crianças falam, e esses pontinhos pretos vão matar a gente, alguma coisa assim, vão engolir o sol dele. Pois é, muito interessante, né? Eu quero saber o que teus pais acham sobre isso, sabe? Então ele já comentou, já botou assim, mostrando que tonalidade tem a visão do filme sobre os professores, né? Depois, até numa conversa com o Rock pergunta: um professor no espaço? É sério isso? Uma coisa assim. Não, exato, né? Eu acho que é isso, né? O filme, cada vez mais, os filmes de ficção científica e espaço, eles estão dialogando as limitações que a gente encontra no hoje em dia, no contemporâneo, em relação ao universo, ao espaço, até onde a gente pode ir. Isso é interessante, né? E aí esse filme, ele, como, acho que é isso, né? Ele se distancia e se inova nesse sentido. Se inova, claro, por graças a Deus, Hollywood tá produzindo um filme novo, né? Porque a gente só vê remake e continuação. Então, mesmo sendo uma adaptação de um livro, é algo diferente, novo, nos últimos filmes em relação a Hollywood. E também se distancia por construir esse diálogo, né? Esse diálogo de que problemas complexos também podem ser resolvidos, claro, a partir da ciência, do conhecimento, também da curiosidade, como a gente colocou aqui, e da colaboração, né? Entre tanto humanos ou entre um ser humano e um alienígena, sabe? Então, tudo é possível a partir da amizade. Pois é, uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é só a questão dele não ser presunçoso, assim. Ele é um filme que fala desses tipos de coisas, assim, mais profundas da humanidade, exploração espacial, coisas complicadas, mas ele é um filme simples. Ele quer contar uma boa história, sabe? E é tão bom ver um filme que é isso, não é digamos, sabe, ir no cinema e ver um filme, tu sabe que não vai ter continuação. É a história ali bem contada e deu, sabe? Não é um grande mega projeto, parece que tudo agora tem que ser grande franquia e não sei o quê. Tu vê isso até no CGI, assim, do filme, dos efeitos práticos, tudo é feito ali com carinho e tudo é muito bem feito, né? O CGI hoje na indústria parece que tá tão saturado, assim, e apressado, e tu vê, fica feio. Esse filme é lindo, né? Das espaçonaves, tudo muito bem feito a todo momento. Eu concordo com tudo, eu achei o filme lindo, assim. Eu gosto muito do visual do filme e da nave também, que a nave também... E o mais legal é isso, tudo no filme foi que deu pra construir, eles construíram, assim, eles usam muito pouco CGI, eles usam muito mais efeitos práticos, a nave toda foi construída, então isso dá muito mais veracidade e a gente se sente muito mais dentro do filme, né? Então eu acho que teve todo um carinho em produzir o filme, porque justamente é um filme diferente, é um filme que tem uma narrativa que é comum até no cinema, mas que traz uma mensagem final bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, né? E ainda mais consciência de verdade, que eu acho que é mais legal também, porque isso meio que inspira as pessoas a irem atrás e procurarem mais sobre ciência, assim, que é o grande triunfo. Porque, cara, uma pessoa assim que nem eu, por exemplo, que não sei nada de ciência, vou lá ler o livro porque eu achei muito interessante a história, assim, ou crianças também que assistiram ao filme vão poder pesquisar mais e saber mais sobre ciência porque viram a história, né? Então acho que isso também é muito legal. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Stories. E não se esqueçam que esse episódio é um recorte. Claro que muitas coisas interessantes e relevantes ficaram de fora e as referências e sugestões estão na descrição. E nesse episódio a gente tratou um pouco sobre... começando com o espaço, com a corrida espacial, com tecnologia e cinema, e também adentrando mais no filme Devoradores de Estrelas, que é um dos filmes que tá super fazendo sucesso atualmente, né? Mas acho que além do sucesso que ele tá fazendo, ele tem uma mensagem muito forte sobre ciência, né? Sobre as pessoas irem atrás e se empolgarem com o filme. Também sobre aproximação, né? Sobre humanidade e o quanto que a gente consegue
ter novas perspectivas de mundo, né? Um mundo mais otimista, talvez, um pouco mais... Quando a gente vê histórias, né, narrativas que tratam sobre empatia, humanidade e também cooperação. E é isso que a gente trouxe aqui um pouquinho, né? E foi muito legal participar desse podcast. Eu tô muito animada com esse filme, assistir, tô lendo o livro. E é uma história que vai continuar refletindo muito em mim, assim. E a gente que gosta muito, muito de falar sobre alienígenas, espaço, acho que a gente cresceu vendo filmes nesse sentido, assim, e ter uma obra atualmente, como eu tinha comentado, né, algo diferente, algo novo, né, não é mais um remake com continuação. Eu acho que surgem vários debates interessantes, assim, que a gente pode se aprofundar sobre essas questões de percepção sobre o universo, também como o cinema construiu essa percepção sobre o universo, galáxia. Então isso é muito interessante e ainda mais, né, tendo aí 2 colegas da física para nos explicar um pouco sobre alguns temas, assim, eu acho que isso que enriqueceu muito o debate, assim, que dá para continuar também em diversos outros temas, assim, fazer essa parceria novamente em outros episódios, porque eu acho que foi muito proveitoso e também eu consegui refletir sobre coisas que não tinha pensado em relação ao filme, assim, e eu acho que essa é a parte mais interessante de dialogar, assim, com diferentes áreas e, né, também trazendo essa questão do contexto histórico, os debates sociais e do próprio filme, assim, e do próprio cinema. De novo, obrigado pelo convite, pessoal. Sempre quis participar do podcast, adoro falar sobre filmes, adoro conversar, viajar em vários assuntos, ainda mais conversar aqui com meus amigos. É o que eu mais faço também quando eu não estou sendo gravado, né? Então, valeu pelo convite, abraço pra minha mãe, beijo, mãe. E é isso aí, valeu, pessoal. Boa, eu quero agradecer também a todo mundo aqui por convidar eu e o Gabriel. Eu espero que a conversa tenha valido a pena, pelo menos. Dessa vez não foi só eu que tive que escutar a nossa conversa. Então não ficou só pra mim e pro Gabriel. Então eu espero que as nossas ideias tenham sido passadas adiante. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe também, beijo, mãe. A Zita é uma querida. E também pra mãe do Gabriel também, beijo, mãe do Gabriel. Nesse bom humor, né, é sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, por isso que é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories, que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. E os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, pessoal. Até mais. Grace Rock, Save Stars. Até mais. Amazing. Amazing. Valeu.